Se você fosse acampar e descobrisse que um apocalipse zumbi acabou de começar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Jamie tentando sobreviver nesse mundo devastado, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os zumbis e a milícia lunática em Her. A humanidade está prestes a mudar completamente. Robert estava fugindo de algo e vai até a sua oficina para pegar uma arma e suprimentos para sua viagem. E aproveitando que já estava ali, ele pega o rádio para adquirir algumas informações do que estava acontecendo. E aí ele ouve uma mensagem pedindo que os moradores fiquem em suas casas e aguardem novas instruções sobre como lidar com os perigos. Então o cara liga para um amigo dizendo que estava no hospital e que nunca viu algo tão horrível na vida. Até que alguém invade sua oficina. Com medo, o velho se esconde atrás de uma caminhonete, se esgueirando para desviar daquele infectado. Nesse momento ele engatilha a arma para atirar, mas o som chama a atenção daquela coisa, que parte para cima do velho. Em paralelo, sua filha Jamie tenta ligar para falar com seu pai, mas aparentemente os dois não tinham uma relação muito boa, já que ela não fica surpresa quando o homem não lhe atende. Depois ela apressa sua namorada Alex, pois as duas iriam fazer uma viagem com um agradável passeio de canoa, mas elas nem imaginam o desastre que estão prestes a presenciar. Chegando no carro, Jamie liga o rádio e ouve um homem falando que já viu algumas coisas semelhantes antes, e que isso poderia virar uma catástrofe. Ouvindo isso, Jamie pergunta se realmente deveriam fazer o passeio, mas Alex diz que ela sempre arrumava uma desculpa para fugir, e que ela tinha prometido esses 5 dias só para elas, para que pudessem cuidar da relação, principalmente porque sua amada precisava disso, já que tentava fugir constantemente do seu passado, desde que um trágico fato aconteceu. Com isso tudo, Jamie se vê sem saída, e ela segue em viagem. Ok, apesar de Robert estar encurralado, ele cometeu diversos erros que levaram à sua provável morte. Então vamos seguindo desde que ele chegou na oficina até o ataque. Primeiramente, quando o cara abriu a porta do local, sabendo que estava acontecendo um apocalipse zumbi e que as pessoas estavam atacando umas às outras, a primeira coisa que ele deveria ter feito era trancá-la, até que tivesse que sair de novo, justamente para evitar invasões e ser pego de surpresa. Seu segundo erro foi quando a criatura estava de costas para ele. Roberts poderia ter tomado uma distância maior e usado isso a seu favor, para finalizar aquela coisa, ou até mesmo pegar algo pesado como uma chave inglesa e finalizar o monstro pelas costas, já que a criatura não fazia ideia de onde sua presa estava. Porém, ele preferiu fazer o extremo oposto de tudo, tentando atirar no monstro a menos de 5 metros dele, o que permitia a criatura se aproximar muito mais rápido. Fora que mesmo que ele conseguisse atirar naquilo, o barulho provavelmente atrairia muito mais aquelas criaturas, tornando a opção de finalizá-lo com uma arma branca algo muito mais viável e seguro. O outro erro de Roberts é que podemos ver uma caminhonete do lado dele, ou seja, ele poderia apenas ter entrado lá e se escondido até o zumbi ir embora. Todas essas possibilidades de ação são melhores do que as que ele tomou, que levaram a sua possível morte. Chegando no Rio, vemos que o clima entre as duas não estava nada bom, e Alex até pergunta por que sua namorada parecia tão tensa. Então ela revela que estava estranhando tudo aquilo, pois já fazia muito tempo que não se sentia em casa. Ao anoitecer, Jamie vai até a margem do rio para pegar um pouco d'água, e aproveita a deixa para fumar alguns cigarros que trouxe escondido, pois sua namorada não poderia vê-la fumando novamente. E enquanto soprava fumaça aos ventos, ela tem flashes de memória de coisas que queria esquecer, como o dia em que conheceu Alex e do primeiro beijo do casal. No dia seguinte, elas vão fazer um passeio de canoa novamente, e o clima fica cada vez mais pesado, e mesmo com as várias tentativas de Alex de se aproximar, a garota ainda estava presa ao que aconteceu, tendo a cada noite novos flashes, como o dia no hospital onde aconteceu algo, provavelmente relacionado a um bebê, já que vemos ela guardando as coisas que tinha comprado para a criança. Porém, no terceiro dia, Alex acorda e nota que sua parceira tinha sumido, por isso ela começa a gritar desesperadamente pela garota, que estava fumando escondida novamente. Então ela vai lá pistola, fazendo com que Alex notasse que o clima entre elas estava horrível, e ela até tenta apaziguar as coisas, porém Jamie foge novamente do assunto, fingindo estar tudo bem. Em mais um passeio de canoa, Alex tenta confrontar sua amada novamente, que acaba explodindo e dizendo que vive sua vida para ela, e não quer mais isso, pois se mudou pela Alex, trabalha em um emprego que odeia para ajudá-la, e desde que perderam o bebê ela já não quer mais fazer parte dessa relação, e queria ficar sozinha. Isso deixa Alex extremamente irritada, então ela se levanta e acaba virando a canoa. Ao cair na água, ela começa a se debater, prendendo seu pé em um galho, e com seus movimentos bruscos, ela acaba fraturando a canela. Porém, antes que a jovem se afogasse, Jamie a salva, percebendo que todas as suas coisas estavam sendo levadas rio abaixo, inclusive as chaves do carro. E sem escolhas, já que o ferimento de Alex era grave, ela decide andar até a cidade mais próxima, levando a mulher em seus ombros. O problema é que Alex estava perdendo muito sangue e perto de desmaiar. Bom, já sabemos que tem algo de errado acontecendo,
De acordo com as notícias do rádio, tem uma doença se alastrando pelo estado, que parece ser altamente contagiosa, e digamos que nós também tivemos algo assim há alguns anos atrás. E mesmo que elas estejam indo para um local isolado, provavelmente em algum momento as garotas vão ter que parar em um posto de gasolina, ou até mesmo em um mercado para comprar comida e repelentes. Independente do motivo da parada, é praticamente impossível que as duas não tenham nenhum contato com outro ser vivo nos próximos 5 dias. E exatamente por essa razão, a chance das duas serem infectadas fora de casa é muito maior do que dentro dela. Mas claro que Alex prefere ficar de briguinha ao invés de pensar na saúde delas. Portanto, já que não querem cancelar a viagem, mesmo sob o risco de contrair uma doença desconhecida e possivelmente fatal, seria importante levar máscaras para evitar a contração do vírus, já que ainda não sabemos se ele pode ser contraído pelo ar. E em uma viagem para o meio do mato, é importante que elas montem um kit de primeiros socorros para o caso de ocorrer algum acidente, já que até as duas chegarem ao hospital o ferimento pode piorar. E elas poderiam se equipar decentemente para um período de 5 dias, já que elas estavam dormindo no chão sem uma barraca. O ideal para uma viagem itinerante igual essa seria ter uma daquelas redes hammock, que são extremamente práticas para esse tipo de situação, pois são fáceis de montar, e você pode colocá-las em uma distância segura do solo, já que elas estão dormindo na beirada de um rio, e geralmente animais silvestres ficam próximos dessas áreas para tomar água, como pumas ou ursos, ou até mesmo pode ter um alligator ali, e digamos que você não vai querer um desse puxando seu pé no meio da noite. Além da rede para dormir, elas poderiam levar mais mantimentos, como comidas liofilizadas, onde você só precisa colocar água quente para preparar a refeição. É muito melhor que ficar comendo apenas barras de cereal, pois isso não vai te manter firme por 5 dias. E eu nem vou comentar da burrice dessa mulher de tentar ficar de pé em uma canoa. A Jamie já tinha avisado uma vez sobre isso, mas mesmo assim a Alex resolveu virar o negócio. Caso elas estivessem em um rio com correntezas mais fortes, com certeza ela teria muito mais que um pé quebrado, e provavelmente nem conseguiria sobreviver. Quando Alex está prestes a perder a consciência, elas avistam um trailer à frente, fazendo surgir uma faísca de esperança em Jamie, que tenta chamar a atenção das pessoas de qualquer forma. E aí elas veem alguém subindo a estrada, sendo seguido por uma caminhonete. Mas quando pensavam que conseguiriam ajuda, um louco desce do veículo e finaliza um cara na rua. Assustadas, elas fogem até perto do trailer pedindo ajuda, mas quando abrem a porta do veículo, encontram apenas mais corpos. Porém, antes que Taylor enchesse as duas de tiros, Big John o impede, e ao notar que Alex conseguia falar, Taylor percebe o erro que cometeu, pois achava que ela era um rap, que é como eles chamavam os zumbis aqui. Nesse momento, Bernie sai do trailer e vê Jamie, a reconhecendo na hora como filha de Robert, pois estudou com ela na escola. Porém, quando ele ia falar que estavam fazendo um acampamento na oficina de Robert, John o impede, ordenando que termine de arrumar o trailer, e depois leve as duas até a casa do veterinário da cidade, pois os hospitais estavam completamente lotados e arruinados. Jamie até pergunta o que estava acontecendo, mas tudo que John sabe é que aquele tal vírus está fazendo isso com as pessoas. Não demora muito para que todos cheguem à casa de Louie, o tal veterinário, que não fica nada feliz em ver mais uma pessoa ferida sendo levada à sua clínica. Ele e John começam a brigar enquanto ele trata de Alex, e o veterinário diz que não queria ser o médico pessoal do seu grupo para não alimentar o conflito que estava acontecendo. Porém, John lhe implora, pois tinham pessoas morrendo lá fora. E aí, Louie encerra a discussão pedindo que saiam para poder se concentrar em ajudar a jovem. Assim que os homens saem, Louie fala para Jamie que independente de quem ela conheça, não confie naqueles dois, pois eles estavam tramando coisas terríveis. Ao anoitecer, o doutor sai de sua sala de operações, dizendo que Alex estava sedada, mas bem, e que logo estaria pronta para poder sair dali. Porém, o veterinário vê os caras roubando seus medicamentos, e vai até o lado de fora tentando impedi-los. Mas os homens dizem que isso era necessário para a comunidade. Enquanto isso, Jamie se senta na frente da TV tendo flashes de memória de um dia que seu pai ficou extremamente irritado com ela. Mas ainda não sabemos a razão. O que sabemos é que os jornais estão informando que aparentemente os infectados eram inofensivos, desde que não fossem incomodados, mas que em hipótese alguma deve se aproximar deles, e que aparentemente estavam tendo menos infecções do que há 2 dias atrás, o que era um bom sinal. Além disso, a Guarda Nacional estava preparada para ajudar os civis, e que se encontrassem algum soldado, deveriam fazer exatamente o que eles disserem. Ok, é completamente compreensível que Jamie não queira ficar no mesmo grupo de Taylor, já que ele quase matou as duas na base do tiro. Porém, como a perna de Alex está ferida, seria de extrema importância ficar em um grupo, ao menos até que as coisas se resolvam e o pânico pare. Isso porque, geralmente no início de desastres assim, as pessoas enlouquecem e começam a finalizar umas às outras para se protegerem, além de saquearem todas as fontes de alimento, armas e remédios, o que é muito ruim para Jamie, que vai ter que cuidar da sua amada que está com a perna quebrada, e vai precisar de tudo que eu citei acima, principalmente os medicamentos. E sabendo que o grupo de John tem tudo isso e muito mais, seria de muita importância se manter com eles pelo menos até Alex estar completamente recuperada, já que sozinha e desarmada, as duas provavelmente iriam de arrasta pra cima rapidamente. Além disso, tem vários outros motivos para se manter em um grupo durante um apocalipse zumbi, como a segurança contra os zumbis e saqueadores, a divisão de tarefas para coletar
coletar recursos, mais pessoas para fazer as vigílias, fora o apoio emocional que um grupo traz. Agora, falando dos jornais, como nós sabemos, o mundo não tem estrutura para se manter funcionando se ocorrer um evento catastrófico de escala global. Portanto, caso as coisas continuem escalonando dessa forma, é bem provável que as redes televisivas e telefônicas, e até mesmo a própria internet, parem de funcionar a longo prazo. Portanto, seria de extrema importância coletar todo tipo de informação sobre a infecção agora, como ela é transmitida, os estágios da doença, quanto tempo uma pessoa infectada leva para se transformar, e principalmente, o comportamento dos infectados, se eles andam ou não em grupos, se eles são mais rápidos ou mais fortes, e se eles conseguem abrir portas ou coisas desse tipo. Isso tudo é muito importante para saber como lidar com os zumbis e sobreviver o máximo de tempo. Quanto a Louie, ele deveria reconsiderar a oferta de John, isso porque além de todos os benefícios que eu citei anteriormente, de estar em um grupo, ficar sozinho em casa desarmado é uma péssima ideia, já que todas as portas dele são feitas de vidro, e caso sua casa seja atacada por uma horda, ele iria de base rapidinho. Nesse momento, a jovem nota um telefone ali perto, e decide tentar ligar para seu pai novamente. O problema é que uma das criaturas é atraída pelo som da porta batendo, afinal ninguém sabe trancar uma porta aqui. Então o zumbi entra na sala gritando Happy, que era para ser help, que é ajuda em inglês. Isso provavelmente é um meio de atrair pessoas desavisadas. Enquanto a fera fica fascinada pela televisão, já que estava passando um vídeo derrotando filmes, ele decide fortalecer o canal deixando um like, assim como você deveria fazer nesse exato momento. E para quem deixa mais que o like e é membro derrotador do canal, esse vídeo já estava disponível para assistir bem antes da data de lançamento. Então fiquem ligados, galera, ser membro do canal traz vários benefícios. E enquanto ele ficava fascinado com os vídeos do canal, o telefone começa a tocar a caixa de voz de Robert, o que atrai o infectado. Mas no último segundo, Jamie desconecta o aparelho e o joga longe para atrair o monstro. Assim que o Happy se vira, a jovem corre até sua amada e tenta a todo custo tirá-la dali, pegando um bisturi para se defender. Porém, na saída, elas são avistadas pelo infectado, que tenta atacá-las, mas Jamie é mais rápida e corta a cara do monstro, que emite um rugido extremamente alto. Mas isso dá tempo para que Jamie consiga fugir até o lado de fora. Lá ela pede ajuda aos outros, porém mais infectados aparecem, e John pede que fiquem parados pois as criaturas irão seguir em frente se não fizessem barulho. Porém, depois de um tempo, as feras começam a esfregar suas cabeças nas coisas, e Bernie diz que esse é um jeito de reconhecer alguém prestes a se transformar, pois os infectados começam a ter dores de cabeças terríveis e incuráveis, e quando os monstros estavam distraídos, John pede que todos entrem na caminhonete para ir embora, mas o veterinário se recusa, quase alertando os zumbis no processo. Só que mesmo com 3 infectados em seu quintal, Louis se recusa a ir com os outros. Então, John pede ajuda de Bernie para colocar as garotas na caçamba, porém o jovem se distrai pegando um rifle e mirando naquelas coisas. Mas antes de atirar, John tenta impedi-lo, o fazendo disparar e chamar a atenção das feras, que atacam os 4. E aí, Jamie pula na traseira da van, mas um deles lhe agarra, e numa tentativa desesperada de escapar, a jovem se enfia embaixo da caminhonete, dando a volta e subindo na caçamba pelo outro lado. Nesse momento, ela nota que o infectado tinha pegado o braço de sua amada, mas antes que algo pior acontecesse, John finaliza aquilo e tenta ajudar as garotas. Então Jamie nota a quantidade de sangue que tinha caído de Alex e tira sua camisa para limpar, o que chama a atenção de Bernie, que estava mais interessado em olhar para Jamie do que ouvir seu superior lhe xingando por ser burro. E sim, eu estou chamando esse cara de Bernie em vez de Bernie, porque ele é um mesmo. Vendo isso, John cobre a garota e vai atrás de Louie ver se ela estava bem. E quando os dois saem, Jamie nota que a criatura arranhou Alex. Quem também estava sofrendo com isso era a Louie, que tinha ganhado um arranhão no pescoço. E sabendo que John e Bernie não batiam bem na cabeça, ele se tranca em uma casa implorando para eles irem embora. Porém, os caras só se retiram mesmo porque notam alguém muito mais poderoso chegando, o que faz eles fugirem com o rabo entre as pernas. Ok, é totalmente compreensível que Jamie entrasse em pânico ao ver aquela criatura invadindo a casa, enquanto sua esposa estava completamente apagada em uma maca e com a perna quebrada. Mas ela, assim como seu pai, tomou apenas decisões que colocariam ambas num perigo maior ainda, sendo que haviam outras possibilidades muito mais seguras. Como, por exemplo, fechar a porta da sala onde Alex estava e bloquear a porta, pois mesmo que ela conseguisse levantar Alex, ela não conseguiria correr, e provavelmente estaria muito grog para conseguir se sustentar em pé sozinha, diminuindo as chances das duas conseguirem escapar juntas. E por outro lado, ao se trancar na sala, a jovem poderia gritar por ajuda, e os caras do lado de fora logo iriam entrar e finalizar aquela criatura. E por falar neles, ou esses caras são cegos, ou esse bicho é o rei do stealth, já que ele conseguiu passar por 3 caras sem ser notado. Agora, falando um pouco mais das criaturas, aparentemente elas têm capacidade de chamar outras que estiverem nas redondezas usando seus gritos, o que pode ser um problema, e é mais uma razão para finalizar os infectados de forma rápida e silenciosa, sem fazer o uso de armas de fogo, já que aparentemente a audição dos zumbis é extremamente boa, pois um deles ouviu Robert se engatilhando a arma como se o cara estivesse do seu lado. Em contrapartida, os monstros parecem ser bem burros e esquecem suas presas rapidamente, o que pode ser usado para fugir deles, se escondendo até os infectados esquecerem de sua posição, podendo
podendo fugir de situações fatais com uma certa facilidade. Quanto a Louie, esse cara realmente quer morrer sozinho, pois o cara aparentemente prefere ficar isolado e desarmado numa casa onde tem vários infectados rondando seus arredores, tornando muito maior a possibilidade de seus suprimentos acabarem e ele ficar preso no local até morrer de fome. Já Bernie é um nível diferente de incompetência, já que ele poderia simplesmente ter entrado no carro e fugido, mas preferiu chamar a atenção dos zumbis, quase matando seus amigos no processo. Se bem que o erro foi de John, de tentar impedir que ele atirasse chamando a atenção das criaturas, e impedindo que qualquer uma delas fosse morta. Assim que o outro grupo sai, Sterling aparece para checar o local, e ordena que seus homens tirem Louie de dentro de sua casa, mas o veterinário conta que John já passou por ali e levou tudo, e que não tinham motivos para tratá-lo dessa forma, pois Louie já tinha passado por exames e estava liberado. E por isso ele começa a reclamar de tudo que vem acontecendo, e como resultado ganha uma bala na cabeça. Indo para os sobreviventes, as duas finalmente chegam no tal acampamento que era a oficina de Roberts na beira da estrada, onde eles montaram bloqueios com caminhões para que ninguém pudesse invadir facilmente. Lá elas são apresentadas a Diane, que ajuda a cuidar o local, e John pede uma cadeira de rodas para Alex, e diz a Jamie que precisava falar com ela mais tarde. Entrando no local, Diane pergunta se as duas eram colegas de quarto, e Jamie mente que sim, deixando sua companheira extremamente magoada. Mas as coisas pioram quando Diane diz que seu pai era um homem muito bom, e que nunca poderia agradecê-lo o suficiente por deixar todos ficarem ali, e também por estar preparado o suficiente para que os outros sobreviventes pudessem ter o que comer e beber, e que até lhe apresentaria os outros, mas todos saíram em busca de comida e de outros sobreviventes não infectados. Ao ouvir isso, Jamie tem novos flashes de seu pai bêbado lhe xingando, mas volta a si quando Diane as chama para mostrar sua tenda. Lá elas conhecem um filho de Diane, Andrew, que é tímido o suficiente para nem conseguir cumprimentar suas novas inquilinas. Nesse momento, Diane sai para buscar roupas novas para Alex, e a vemos tossir um pouco. Assim que Diane sai, Alex pergunta a sua namorada o porquê dela ter mentido, mas Jamie foge da pergunta falando que não poderiam ficar ali muito tempo, pois não podiam confiar naquelas pessoas, pois aprendeu por experiência própria que não se pode confiar em sorrisos amigáveis. E aí Alex pergunta se ela achava que seu pai estava ali, e a garota fala que iria procurá-lo para ter certeza. Alex até pede para ir junto, mas sua namorada não deixa, o que só piora o clima entre elas. Bom, Louie acabou quebrando a regra número 1 em um apocalipse zumbi: nunca enche o saco de um maluco armado. Agora, falando de Jane, já que ela realmente não confia em ninguém ali, e sabe que as pessoas não são tolerantes com infectados, já que Taylor tentou finalizar as duas apenas por achar que uma delas estava doente, imagina quando ele descobrir que isso realmente é verdade. Sabendo disso, Jamie deveria aproveitar que aparentemente não tinha ninguém na base, já que estavam procurando mantimentos, e ir em busca de armas e recursos para fugir dali com Alex o mais cedo possível. E como essa é uma nova infecção, ela também poderia procurar contato com os militares pelo rádio, para descobrir se isso tinha algum tipo de cura ou algum modo de conter a infecção, como acontece em The Walking Dead, onde se você desconectar um membro a tempo, a infecção que causa a morte é impedida. Depois dessa conversa totalmente amigável, Jamie vai até a sala de seu pai, mas ao invés de encontrar seu velho, ela encontra John, que já ia chamá-la pedindo que se prepare para o que vai ver. Então ele conta que seu pai tinha sido infectado por uma das criaturas, mas que tentou fazer de tudo para salvar o cara, mesmo sabendo que nada iria funcionar. Só que um dia, Roberts foi até uma sala de armas que ele tinha em segredo, e fez o que era necessário. E aí ele conta que há muito tempo, Roberts tinha lhe contado sobre a sexualidade de Jamie, e como tinha sido a sua reação explosiva. Mas John lhe repreendeu, dizendo que o velho fez tudo errado, e depois disso eles ficaram um tempo sem se falar, mas que essa era a hora perfeita para se reunirem, pois tempos difíceis exigem que todos fiquem juntos, e que sempre devemos dizer para alguém próximo que lhe amamos, pois nunca sabemos quando esse alguém pode partir. Com isso, ele decide dar um tempo para que Jamie se despeça de seu pai, mas assim que ele sai da sala, a garota fala que o odiou por muito tempo, e que sonhava com um dia que ele iria lhe implorar por perdão, e ela poderia recusar e sair da sala esquecendo ele, da mesma forma que esquecia todos que amava e a abandonavam, como sua mãe, da qual nem conseguia lembrar o rosto. Mas por alguma razão, Jamie não podia esquecê-lo da mesma forma, e suas últimas palavras para Roberts eram que ela queria esquecê-lo, e talvez a única forma de fazer isso era indo para o mais longe que pudesse. Voltando à sua tenda, a garota percebe que ainda tinha alguns cigarros, mas antes que pudesse fumar um, ela nota que Andrew estava observando, e decide não dar um mau exemplo para a criança, dizendo que entendia como ela se sentia, apenas querendo ser deixada em paz às vezes. Nisso, ela lhe oferece um apito mágico, dizendo que aquilo espantava todo o medo ao ser soprado, e depois que o garoto pega o apito, Jamie dorme, e acorda com sua namorada tossindo. Então ela se lembra de quando foram morar juntas, e como amava a Alex, indo até ela e lhe dando um beijo. Porém, nesse momento, Diane aparece para chamá-las para o jantar, e parece ficar extremamente desconfortável com a cena, pedindo até mesmo que seu filho vá para seu quarto. Assim que a mulher sai, Alex começa a tossir sem parar, e quando olham seu braço, percebem que ele estava cheio de bolhas. Vendo que a infecção estava piorando, ela pergunta se não deveriam contar a alguém, porém, Jamie acha melhor não, e sai para pegar algumas coisas para sua mala.
amada. E aí, Alex fica olhando o ferimento e ouvimos Andrew ficando assustado, deixando a entender que o garoto viu o que estava acontecendo. Bom, em vista de que Alex tinha praticamente acabado de ser infectada, talvez desse para tentar uma manobra arriscada para salvar a vida da jovem. Isso porque ela iria bater as botas de qualquer forma se nada fosse feito. Então valeria a pena tentar o que eu falei antes, já que o arranhão foi só do antebraço para baixo. E como elas estavam na casa do Louie, que tem um mínimo de conhecimento médico, além dos anestésicos para impedir que Alex sentisse muita dor, o grupo poderia tentar desconectar o braço da jovem, a fim de impedir o avanço da infecção pelo sangue e queimando o ferimento para estancar o sangramento. Depois tudo que o grupo precisaria fazer era invadir alguma farmácia ou hospital e saquear alguns analgésicos ou anti-inflamatórios e também antibióticos para impedir uma infecção grave devido à cauterização. E como que a Jamie achou uma boa ideia dar um apito super alto para uma criança? É claro que ele vai ficar com medo várias vezes. E imagine ele soprando esse treco do lado de fora, atraindo todos os zumbis num raio de 3 km. Com certeza isso colocaria o acampamento em risco. Sem contar que a Alex infectada poderia fazer o mesmo, pois ela poderia se transformar no meio da noite e sair aproveitando o buffet livre no lugar. Indo para a sala de jantar, as duas passam por Bernie, e Jamie nota imediatamente que o cara estava com segundas intenções. Porém, a situação piora de verdade quando ele vai até ela se apresentar e dizer como seu corpo se desenvolveu tarde para impressionar Jamie. E eu fico me perguntando se ele também não está infectado e o seu cérebro virou um gominho de abdômen, mas eu vou poupar vocês desse diálogo vergonhoso. Com isso, ele se oferece para pegar a comida para as garotas, e Jamie aproveita essa oportunidade para dizer a Alex que o que estava acontecendo não era engraçado, mas a jovem não leva isso a sério, falando que Bernie parecia inofensivo. O real problema é que Diane deve ter aberto a boca, pois várias pessoas estavam encarando com ódio o casal, até que Bernie volta à mesa e começa a conversar com elas, dizendo que sentiu uma ligação entre os três e que seriam ótimos amigos. Porém, antes de perguntar o que as duas eram uma da outra, John aparece agradecendo a todos pelos trabalhos e dizendo que apesar de estarem em tempos difíceis, poderiam sobreviver e serem felizes juntos, e que mesmo tendo os diplomatas lhes dizendo como agir e mentindo sobre o vírus para cobertar algo, e dizendo que os soldados irão salvar a todos, isso não passa de mentira, mas que podiam confiar uns nos outros, pois agora eles eram uma grande família. Só que antes de terminar seu discurso motivacional, um de seus homens lhe avisa que Sterling estava ali para negociar, então ele pede que todos assumam suas posições, e se aproxima das garotas avisando que ficaria tudo bem, e pedindo que elas ficassem em um lugar seguro. Porém, o que realmente as preocupa é que Bernie deixa um baita rifle na mão de Andrew, pedindo que ele atire em quem tentar invadir os fundos. Em seguida, ele vai até a área de negociação pedindo a John para ficar e ajudar, mas obviamente o cara não aceita, ordenando que ele vá defender os fundos. Só que Bernie diz que já colocou alguém lá pra isso, e eu fico imaginando o que aconteceria se ele contasse que a pessoa responsável por defender os fundos ainda nem entrou na puberdade, e possivelmente seria derrubado com um chute na cabeça. Porém, o tempo para discutir acabou, pois Sterling chega nos portões, se desarmando e pedindo para negociar, pois tinham um rapaz com febre em seu grupo, e depois que John pegou toda a gasolina e os remédios, eles não tinham o que fazer. Com isso, Sterling oferece um monte de comida em troca de medicamentos, mas claro que ele tinha uma pegadinha, já que alguns de seus homens estavam tentando invadir os fundos, e claro que a criança não consegue pará-los, largando a arma e os deixando entrar, iniciando um conflito gigantesco. Por sorte, os homens de John conseguem finalizar grande parte dos soldados, salvando sua base e botando Sterling para correr. Enquanto isso, nos fundos, um dos soldados fica para render Diane, mas Jamie se põe na frente protegendo a mulher e implorando por suas vidas, já que não estavam armadas. Com dó, o soldado se desculpa e baixa a guarda, sendo alvejado por tiros de Diane, que tinha uma pistola escondida nas roupas. Logo, Bernie e os outros chegam. Ele parabeniza a mulher pelo trabalho, como se fosse apenas uma brincadeira para ele. Porém, isso garante tempo suficiente para que Jamie pegue a pistola de Diane no chão, sem que ninguém veja. Enquanto isso, Tater vai até Andrew brigando com ele por deixar os soldados entrarem, mas Jamie intervém. Então John aparece para conversar com o menino, lhe dizendo que para se proteger quem ama, às vezes é necessário fazer coisas difíceis. E aí Diane começa a passar muito mal, o que chama a atenção dos outros, que a levam até John. A mulher tenta dizer que era apenas uma tosse, mas ele vê um arranhão em seu peito e sabe que ela estava infectada. Ok, Bernie definitivamente é a pessoa mais burra daquele local, e olha que é um prêmio disputado, já que tínhamos uma mulher que sabia estar infectada cozinhando para todo mundo, mesmo tendo noção que uma tossida na comida seria o suficiente para contaminar todos na base, literalmente dizimando sua tal família e até mesmo seu filho. Mas voltando a falar de Bernie, esse cara literalmente deu um rifle para uma criança com menos de 1,5 m. Provavelmente só o recuo dessa arma deve arremessar o garoto para trás, fora o fato de que dificilmente uma criança conseguiria finalizar alguém caso ocorresse uma invasão. Sendo assim, era melhor dar a arma para Jamie, que conseguiria lidar melhor com o recuo da arma, e provavelmente finalizaria a pessoa que tentasse entrar ali para proteger sua amada, ou ao menos deu uma arma de menor calibre para o garoto, como uma pistola, por exemplo. Depois do conflito, também seria importante pegar os rifles e munições, já que eles seriam de extrema importância
importância para armar todos do grupo, tornando mais difícil que alguém invada, ou até mesmo dando aos outros a possibilidade de ajudar a defender a base de uma ordem de infectados. Porém, para a sorte de todos, a doença não parece ser transmitida pelo ar, pois se fosse assim, Jamie e todos os que tiveram contato com Alex ou Diana estariam infectados. Provavelmente ela é transmitida apenas por mordidas e arranhões, ou seja, contato direto com o DNA de um infectado. Se bem que aparentemente Jamie não parece ligar muito com o avanço da infecção, já que ela decide beijar uma pessoa infectada, sem saber por quais meios a doença era transmitida, possivelmente estando infectada também. E sobre esse acampamento, provavelmente podem ter mais pessoas infectadas, afinal, John não criou um método de checagem de novos membros do lugar para ver se eles estavam infectados ou não, e isso é um erro gravíssimo, pois se você sair chamando todo mundo para seu acampamento sem checar antes se eles estão infectados ou não, com certeza o lugar vai estar com os dias contados, porque basta apenas uma pessoa ser mordida ou arranhada para tudo ser colocado em risco. Então, novos integrantes deveriam ser inspecionados assim que chegassem ao acampamento, e os membros mais velhos deveriam passar por uma vistoria assim que retornassem de qualquer busca por suprimentos. Agora, sobre o planinho de Sterling, é difícil saber quem é mais burro por aqui, já que os seus soldados invadiram o acampamento, e em vez de render e neutralizar os ocupantes de uma forma não letal, amarrando as mãos deles com abraçadeiras, por exemplo, fazendo isso, com certeza a cabeça desse cara continuaria a crescer cabelo, se é que vocês me entendem. Ao descobrir essa terrível notícia, John pede que tranquem a mulher na mesma sala onde tinham colocado Roberts, mas os homens se recusam, pois ela era uma grande ameaça ao grupo, e Bernie confronta seu líder, o forçando a tomar uma decisão difícil. E sem alternativas, sendo o chefe que tem que cuidar do pessoal, John ordena que arrastem a mulher para fora, e ela implora para que seu filho seja forte. Então a porta é abaixada para que Andrew não veja a cena, e ouvimos o som de um disparo. Nesse momento, Alex começa a tossir muito, mas Jamie tenta esconder abafando o som, a levando às pressas para a tenda, onde os sintomas só pioram, como as dores de cabeça, por exemplo. Sabendo que se os outros iriam finalizar Alex se a encontrassem doente, Jamie jura que irá protegê-la e começa a procurar uma forma de escapar. Porém, quando passam pela sala de jantar, elas escutam alguém se aproximando e se escondem. Por sorte, Bernie estava tão bêbado que não vê as duas, criando uma oportunidade para que ambas saiam dali. Porém, quando elas chegam na muralha de veículos, Jamie nota que as duas foram seguidas por Andrew. Então a jovem tenta convencer o garoto de que ele não precisava fazer tudo o que aquelas pessoas mandaram. Mas o menino já estava decidido, então ele sopra o apito avisando a todos da fuga das duas. No desespero, Jamie coloca sua amada dentro do trailer e consegue sair com o veículo antes que Bernie e Tater aparassem. O problema é que o trailer já estava nas últimas e acaba parando de funcionar no meio da cidade. Preocupada com Alex, que já estava inconsciente devido ao vírus, Jamie sai gritando pelas ruas pedindo ajuda, mas logo ela é alcançada pelo grupo. Sem saída, ela saca a pistola e tenta intimidá-los, mas os inimigos estavam muito mais bem armados que ela. Ela até tenta convencer John a ir embora, mas ele conta que precisava do trailer para proteger sua família. Só que a coisa muda de figura quando Alex sai do trailer visivelmente doente, deixando todos mais agressivos. Tater e Bernie querem finalizá-la na hora, mas John ordena que abaixem suas armas. Entretanto, Bernie não obedece e dá um tiro, chamando a atenção do grupo rival que estava nas redondezas. Ok, Jamie deveria ter planejado melhor essa fuga para evitar que ela e Alex acabassem parando nessa situação perigosa. Primeiramente, a jovem deveria ter ido até onde seu pai armazenava as armas, pois é provavelmente o mesmo local onde o grupo deve estar colocando tudo, o que deve ser fácil para a garota encontrar, já que ela cresceu com ele trabalhando nessa oficina e deve conhecer o local melhor que ninguém. Em seguida, a mulher deveria procurar uma forma de saquear os alimentos, para não sair de mãos abanando e sem ter o que comer do lado de fora. E por último, mas não menos importante, arranjar um veículo melhor. O ideal seria pegar a caminhonete do pessoal ao invés de ir no trailer, pois um trailer, apesar de ser mais útil, é muito grande e com certeza chamaria a atenção dos infectados ou de pessoas mal intencionadas, como o grupo de Sterling, por exemplo, que também atuam nas redondezas. E por falar em chamar a atenção, ao sair gritando por ajuda nas ruas, Jamie poderia não só atrair a atenção de infectados, como dos homens de Sterling e até mesmo de seus perseguidores. E como se não fosse o suficiente, ela ainda aponta uma pistola para um grupo de homens armados até os dentes, que poderiam deixar a garota mais furada que uma peneira, sendo que tudo que Jamie precisava ter feito era pedir para ir embora com sua amada, pois tudo que os caras queriam era o trailer de volta, e provavelmente não iam se importar de Jamie carregar a infectada para longe deles. Assim que Sterling sai de seu veículo, Jamie implora para deixarem ela e sua amada de fora desse conflito, pois as duas só queriam ir para casa. Porém o cara é sangue frio e começa um tiroteio no meio das ruas, separando Jamie de sua amada, que acaba levando uma bala perdida. Só que John consegue puxar Jamie no último segundo para trás do trailer, e vendo o sofrimento da garota, ele pergunta se ela conseguiria carregar a Alex, e quando Jamie confirma, ele sai para distrair Sterling e seu grupo, dando brecha para elas fugirem. Com isso, Jamie a carrega até o mais longe que consegue, e se senta com Alex no chão, tentando fazer de tudo para manter a mulher viva. Porém, como se as coisas não pudessem piorar, uma manada de infectados aparece, e Jamie jura que não deixará sua amada para trás
atrás sacando a pistola. Mas antes que ela fizesse alguma bobagem, Alex pede que ela não os ameace, e quando as criaturas chegam perto para confrontar as meninas, eles percebem que elas não eram uma ameaça e seguem em frente ignorando-as. Pouco tempo depois, um helicóptero aparece, e Jamie começa a gritar por socorro, mas seus gritos se misturam com os dos infectados. Por sorte, elas conseguem resgate. E aí vários dias se passam, onde vemos na televisão que o vírus foi quase completamente erradicado do estado, e logo tudo voltaria ao normal, enquanto vemos um homem que finalizou sua esposa e filho se finalizando por tudo que aconteceu. Indo para Jamie, a vemos conversando com um médico, que iria realizar a cirurgia em Alex, e ela conta que sua amada estava infectada, implorando que ele apenas fizesse a cirurgia e depois elas iriam embora. Mas então o doutor conta algo que impacta a todos: o vírus era tratável o tempo todo, porém seu estágio avançado que criava os monstros que vimos. Mas como Alex ainda estava no início, ela poderia ser curada. Depois de uma longa cirurgia e mais alguns dias desacordada, Alex finalmente desperta e descobre que estava tudo bem. Nesse momento, Barney e Taylor passam nos corredores, e ela os segue até o quarto onde estava John, que tinha entrado em coma depois daquele conflito. Lá Jamie ouve os dois falando que jogaram a culpa de todos os assassinatos no cara, e contando como deveriam ter juntado mais armas durante o surto. Muito tempo depois, o casal volta para casa, e Jamie pede desculpas por tudo, reatando a relação com sua amada, e superando seus traumas. Já ao fim, ela coloca os quadros de seus pais na estante, mostrando que agora não queria mais esquecê-los. Ok galera, isso tudo está muito estranho e completamente longe da realidade, já que esse surto é de um vírus altamente contagioso e de origem aparentemente desconhecida. Tomando de exemplo a situação que vivemos recentemente há alguns anos atrás no mundo todo, vimos que desenvolver uma vacina para uma doença desconhecida pode levar meses de pesquisa, talvez até anos, fora o período de testes para ter certeza de que o medicamento realmente vai tratar a infecção. Portanto, não faz sentido que um novo vírus tenha surgido e sido contido em apenas uma única semana. Se bem que caso me contassem que Alex é imortal, eu acreditaria. Essa mulher teve uma fratura exposta, e mesmo assim conseguiu ser arrastada por pelo menos uns 500 metros, enquanto sofria de hemorragia, e ela sobreviveu a uma cirurgia feita por um veterinário com pouquíssimos equipamentos, e ainda conseguiu se curar da infecção após levar um tiro no abdômen. Os Vingadores estão perdendo uma ótima integrante em potencial. Fora que essa infecção traria consigo diversas sequelas ao corpo de Alex ao longo da vida, já que seu sistema imunológico nunca lidou com algo parecido. Uma prova disso vem do vírus que atingiu nosso planeta há 2 anos, dos quais até hoje tem pessoas que não sentem gosto, tem problemas respiratórios e até mesmo cardiovasculares. Imagina isso ainda mais forte e atingindo diretamente o cérebro. Enfim, apenas coloquem essa Alex no The Marvels 2, se é que ele vai existir. Fala galera, esse foi como derrotar Herd. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em uma mansão macabra, onde todos os hóspedes desaparecem e ninguém sai vivo desse local, o que você faria? Quer descobrir os segredos perturbadores por trás desse local? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca tomar decisões precipitadas, pois isso pode acarretar em consequências as quais você vai se arrepender pelo resto da vida.